Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, entre 3 e 5 da manhã, por aí assim, de madrugada, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus lhe disse o quê? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu quero hoje trazer algumas respostas de Deus para os nossos questionamentos, para os nossos porquês. Nós temos muitos porquês. Por que isso? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo acontecer isso comigo? Por quê? Por que as injustiças? Por que as tribulações? Por que tanta coisa dá errado? Por que tanta luta? E a primeira pergunta que eu quero que Deus venha nos responder através da sua palavra hoje é: por que Deus nos coloca em situações difíceis? Porque quem mandou os discípulos para o mar foi Jesus. Aliás, não pediu não, ordenou para eles: entrem no barco e vão para o outro lado. Deu uma ordem imperativa. E eles por sua vez obedeceram, entraram no barco e foram. Por quê? Por que Deus nos coloca em condições difíceis?
A primeira resposta é uma pergunta também, que você tem que se fazer. Será que foi Deus mesmo que lhe colocou nessa situação? Será? Será que o que você está passando foi Deus que lhe colocou nessa condição? Ou foi você que se colocou nessa situação? Porque a maioria dos problemas que nós enfrentamos, a maioria das tempestades que nós enfrentamos, não foi Deus quem nos colocou, não. Foi nós quem nos colocamos. Nós nos colocamos nessas situações quando desobedecemos a direção dele. Você vê Jonas. Jonas também enfrentou uma tempestade. Jonas também estava num barco, numa tempestade. Mas não foi Deus. Não foi Deus que colocou Jonas naquela tempestade. Não foi Deus que mandou Jonas entrar naquele barco. Jonas se colocou naquela situação justamente por desobedecer a direção que Deus tinha dado. Jonas estava naquela tempestade que culminou ele indo parar no ventre da baleia, justamente porque ele estava indo no sentido contrário que Deus determinou, que Deus ordenou. Como é que eu sei, pastor Irineu? O que é que eu faço para saber se essa situação que eu estou vivendo foi Deus que me colocou ou fui eu que me coloquei? A sua consciência. A sua consciência lhe responde isso. A sua consciência lhe diz se você está vivendo em obediência à palavra de Deus ou não. A sua consciência lhe responde se você está fazendo as coisas que Deus tem pedido para você, que Deus tem determinado para a sua vida, ou se você está fazendo as coisas do seu jeito, ignorando a vontade de Deus, ignorando a direção de Deus, ignorando a voz de Deus. Você está fazendo o que você quer, não o que Deus está lhe pedindo, mas o que você quer fazer, da maneira que você acha, porque você fica nessa coisa: ah, mas eu acho que, ah, mas eu penso que, ah, mas para mim não é bem assim. Paulo disse lá em 1 Timóteo 1,19: mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, essa pergunta, primeiro, você tem que se responder: foi Deus que me colocou nessa condição, ou foi eu que me coloquei aqui por desobediência? Porque se você se colocou nessa condição por desobediência, só tem um jeito de você sair daí: é você reconhecer que foi você que errou. É você reconhecer que a culpa é sua, que a responsabilidade é sua, e você buscar a misericórdia de Deus, e você buscar o perdão de Deus. Foi o que Jonas fez, quando o barco que ele estava, quando ele viu que o barco que ele estava ia afundar, e ia matar todo mundo, e todo mundo ia morrer por culpa dele, por conta da desobediência dele. Ele estava colocando a vida dos outros em perigo, em risco. Ele reconheceu a condição espiritual dele, e ele disse lá
em Jonas capítulo 1, versículo 12. Depois você lê. Respondeu-lhe Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Está vendo? Então, no fundo, você sabe. Você sabe da sua condição espiritual. Você sabe se você está vivendo no pecado. Você sabe se você está vivendo em desobediência. Se você está indo no sentido oposto do que Deus lhe determinou. Você tem que reconhecer. Para você poder sair dessa condição. Agora, tem situações difíceis que Deus nos coloca? Tem. Nesse caso aqui dos discípulos, de fato, foi Jesus que os colocou ali. E aí a pergunta é: por que Jesus mandou-os para o mar, sabendo que vinha uma tempestade? Porque Deus, sendo onisciente, Ele sabe do fim antes do começo. Um dos atributos de Deus é a onisciência. Ele sabe, Ele já viu o fim antes do começo. Jesus sabia que viria uma tempestade. Por que Ele botou os discípulos naquele barco e mandou-os para o alto mar, sabendo que vinha uma tempestade? Sabe por quê? Porque às vezes, pessoal, a gente está mais seguro no alto mar do que na terra firme. Eles estariam mais seguros naquela tempestade do que na terra firme, porque eles tinham que amadurecer, eles tinham que ter as experiências deles com Deus, eles estavam sendo preparados para algo maior, eles estavam sendo preparados para fazer a diferença. Os 12 apóstolos foram homens que fizeram a diferença, os fundadores da igreja, os primeiros pastores. Eles estavam sendo preparados para algo maior, eles tinham que amadurecer, tinham um propósito. Deus jamais vai colocar você numa situação difícil se não tiver um propósito. E Deus jamais vai lhe colocar numa situação difícil para o seu mal, para o seu fracasso, porque Deus não tem propósito no fracasso, Deus não tem propósito na derrota dos seus. Quando os seus fracassam, é por conta dos seus pecados, da sua rebeldia e da sua desobediência, não pela conivência de Deus. Deus não tem propósito no fracasso de ninguém. Quando Deus permite você passar por uma tribulação, quando Deus permite você entrar numa tempestade, quando Deus permite você passar por alguma situação difícil, é porque aquilo vai fazer você crescer espiritualmente. Aquilo vai lhe preparar para coisas maiores. Ele tem um propósito nisso. Ele tem um propósito. E Ele prometeu lá em Isaías 43:2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Os discípulos já tinham tido essa experiência antes. Se você ver lá em Mateus 8:23, Jesus já tinha estado com eles em outra tempestade. Eles já tinham estado em outra tempestade com Jesus no barco. Jesus estava preparando eles. Jesus estava provando eles. Da primeira vez, Jesus ficou no barco com eles.
Da segunda vez, Jesus mandou eles sozinhos, porque eles tinham que aprender a viver pela fé. Eles iam ter que enfrentar muitas outras tempestades. Durante os seus ministérios, eles iam ter que encarar muitas outras dificuldades, e eles tinham que aprender a depender de Deus, a viver pela fé, a confiar em Deus, a permanecer na fé e na confiança em Deus, a despeito das tribulações, das tempestades, das adversidades. Lá em Romanos 5, do 3 ao 5, Paulo diz assim, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança, e a esperança não confunde. Então, quando Deus nos permite passar por alguma situação difícil, é para nos tornar experientes. Eles já eram experientes. Aquela não era a primeira e nem seria a última tempestade da vida deles, não. Você já deve ter passado muitas lutas. Eu já passei muitas lutas. Eu já tive muitas situações difíceis, umas que eu me coloquei, e quando vi que fui eu que me coloquei, já reconheci que fui eu que me coloquei naquela condição, não me fiz de vítima. Não se faça de vítima. Se você percebe que você está numa situação difícil, que você se colocou, reconheça, fui eu, a culpa é minha, eu produzi isso daqui, eu sou o responsável por isso daqui, acabou. E peça a misericórdia de Deus, como fez Jonas, que mesmo no ventre da baleia, orou, e Deus ordenou que o peixe cuspisse ele na praia. Não se vitimize, não fique procurando culpar alguém por uma coisa que é sua responsabilidade. Agora, de fato, você pode passar injustiça, você pode viver injustiças, você pode passar tribulações, você pode sofrer perdas e danos, que Deus permite para tornar você experiente. Deus, quando nos prova, pessoal, quando Deus nos prova, é para tirar o melhor de nós. Deus nos prova para tirar o melhor de nós. Deus não nos tenta, Deus nos prova. Quem nos tenta é o diabo. O diabo nos tenta para extrair o pior de nós, mas Deus nos prova para tirar o melhor de nós, para que nós aprendamos a confiar em Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus. Você vai passar por situações difíceis. Paulo também passou. O barco de Paulo naufragou 3 vezes. 3 vezes Paulo, em suas viagens missionárias, 3 vezes ele enfrentou tempestades tão grandes. O apóstolo Paulo que escreveu isso aqui de Romanos, que a tribulação produz perseverança, a tribulação produz paciência, e a paciência perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ele teve em várias tempestades. Ele teve em situações que ele diz lá em 2 Coríntios 1:8, depois você vê, que ele achou que ele ia morrer, que ele perdeu a esperança da própria vida, ele achou mesmo que era o fim dele, que ele ia morrer. O apóstolo Paulo. Mas quando você está passando por algo em que Deus tem um propósito, você não perece. Deus não deixa você perecer. Deus não vai deixar você perecer, jamais. Eu também já passei problemas de saúde
seríssimos, em que eu achei que eu iria morrer. Não cabe aqui entrar em detalhes. Eu já passei situações que eu achei que eu ia morrer. Eu já passei situações na obra que eu pensei que eu não ia suportar, que eu não ia aguentar. Eu já pensei em desistir. Eu já pensei em jogar tudo para o alto e sumir e desaparecer. Mas eu escolhi permanecer. Eu escolhi confiar. Eu já tive medo. Eu já tive medo. Eu já tive dúvidas. Medo, dúvida, vem para todo mundo tem medo, todo mundo tem dúvida. Mas você tem que escolher a quem você vai dar ouvido. Você tem que escolher se você vai ser vencido pelo medo ou se você vai vencer o medo. Você tem que escolher se você vai ser vencido pelos maus pensamentos ou se você vai vencer os maus pensamentos. Você tem que escolher se você vai ser vencido pela dúvida ou se você vai vencer a dúvida. E isso é todo dia. Isso é todo dia. É todo dia. Todo dia é uma luta. É o pão nosso de cada dia, e a luta nossa de cada dia, e os medos nossos de cada dia, e as dúvidas nossas de cada dia, e os conflitos nossos de cada dia. Mas você tem que escolher permanecer na fé. Confiar em quem? Em Deus, porque você não vai perecer. Porque o Espírito Santo, como Paulo diz aqui em Romanos, o Espírito Santo não confunde, porque a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos outorgou. O Espírito Santo confirma dentro de você, o Espírito Santo lhe anima, o Espírito Santo lhe fortalece, o Espírito Santo lhe sustenta na hora das lutas, das tribulações, das injustiças, das rebordosas. Não existe super-homem não, pessoal. Não existe mulher maravilha não. A gente está tudo no mesmo barco. Nós estamos todos aonde? Todos no mesmo barco. Agora, você pode ter certeza, Deus não deixa você só. Jesus foi ao monte orar por eles. Jesus foi ao monte orar por eles, interceder por eles. Está escrito que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Jesus foi ao encontro deles. Jesus foi ao encontro deles, não os abandonou não. Foi ao encontro, quando a situação estava no seu auge, Jesus foi ao encontro deles. Jesus sempre vem ao nosso encontro. O livramento sempre vem. Deus sempre mostra a saída. Deus sempre dá o escape. Está escrito que nós nunca vamos passar provação além do que somos capazes de resistir. Pelo contrário, com a prova, Deus também manda o escape. Agora, por que os discípulos não reconheceram Jesus? Por que eles não reconheceram Jesus? Quando Jesus veio andando sobre as águas, por que eles não reconheceram Jesus? Acharam que era um fantasma. Você vê o que é que o medo faz, né? O que é que o medo faz? Faz a pessoa ver até fantasma. Faz a pessoa acreditar. Você vê como a fé deles tinha que amadurecer? Você entende por que Jesus colocou eles naquela condição? Como é que pode os discípulos acreditar em fantasma? Ou ter medo de fantasma? Como tem gente que tem medo da macumba, tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo de tudo, porque ainda não teve experiência com Deus. Por que eles não reconheceram Jesus? Porque eles não estavam esperando por Jesus. Eles esperavam qualquer coisa, até um fantasma. Menos quem? Menos Jesus. Olha aí, que lição valiosa. Você tem que esperar é por Deus.
Às vezes você está esperando num homem, você está esperando em um médico, você está esperando no marido, você está esperando que o seu marido venha lhe salvar, que o seu filho venha lhe salvar, que sua mamãe, que o seu papai venha lhe salvar. Mas você não está esperando que Deus venha. Você não está na expectativa de que Deus venha lhe salvar. Davi disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. De onde você está esperando o socorro? De onde você está esperando que vai vir? Você acha que vai vir de onde? Você acha que quem que vai vir te ajudar? Um político? É um político que vai te ajudar? É um familiar, é um amigão seu, é um amigo, um camarada do peito que vai te ajudar. Você está esperando quem? Porque às vezes a pessoa está esperando todo mundo, menos Jesus. Está esperando por tudo e por todos, menos não espera em Deus, espera em Deus. Você tem que esperar em Deus. Você tem que estar quando você está nessa situação, você tem que estar na expectativa de que Deus está vindo. Não, Deus está vindo aí. O livramento está vindo aí. Deus está vindo. E por que Jesus veio andando sobre as águas? Por que Jesus veio andando sobre as águas? Para mostrar que as dificuldades que nós enfrentamos nada mais é do que o caminho que nos leva a Ele. As lutas são os caminhos que nos levam a ter intimidade com Deus. As tempestades, as adversidades é que nos leva a orar mais, a jejuar, a se humilhar, a chorar na presença de Deus, a buscar comunhão com Deus. Por isso que ele veio andando sobre as águas. E à medida que ele vinha, a tempestade atrás ia se dissipando, o caminho ia se acalmando. É isso que você tem que entender. E você tem que ser como Pedro. Pedro desafiou o medo. Pedro tomou a iniciativa de sair do barco. Pedro quis ter essa experiência com o Senhor Jesus. Ele disse: Senhor, já que é o Senhor, já que eu estou vendo que é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Porque Pedro sabia que se Jesus mandasse, ele já tinha visto o mar se acalmar outras vezes, ele já tinha visto a água tornar-se em vinho, ele já tinha visto maravilhas. Pedro ousou sair do... Você tem que ser ousado na fé, você tem que ser intrépido na fé. Só tem um jeito de você vencer o medo, é encarar o medo. Ah, eu estou com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo. Pedro encarou o medo. Pedro encarou, ele estava com medo. Eles estavam com medo, ao ponto de gritarem. Acharam que iam mesmo morrer ali. Talvez você está achando que essa situação aí vai te matar, que essa doença aí que surgiu no teu corpo é o que vai te matar, que esse problema é o fim da sua vida, do seu casamento, da sua família, que você está aniquilado, que você está destruído. Você está com medo, mas vença o medo. Vença o medo, vença a dúvida com a fé. Vença com a fé. Faça a prova com Deus. Olha o que Pedro fez: se é o Senhor mesmo, eu vou andar sobre as águas também. Se o Senhor é Deus, então eu vou andar. E o que foi que Jesus falou para Pedro? Pedro, não arrisca não. Foi isso que Jesus falou? Olha, Pedro, seguro morreu de velho, desconfiado ainda vive. Pedro, é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Fica aí. Não, Jesus falou: venha, porque Deus reage à sua fé. Se você colocar o pé, Deus coloca o chão. Mas primeiro você tem que colocar o pé. Você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que ser ousado. Você tem que ser diferente. Pedro fez a diferença.
Pedro fez a diferença no meio dos discípulos, porque ele era ousado, ele era intrépido, ele era dado. Pedro era ousado, intrépido, audacioso na fé. E ele saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. Mas por que ele começou a afundar? Por que ele começou a afundar? A mesma razão, porque muitos naufragam na fé, porque tiram os olhos do objetivo, tira os olhos da missão, tira o foco. O diabo trabalha com a distração, pessoal. O diabo usa os problemas, o diabo usa a força dos problemas, o diabo usa as circunstâncias para te distrair. Ele usa as situações para te distrair. E se você tirar o foco do altar, se você tirar o foco de Jesus, se você tirar o foco do teu chamado, você vai afundar mesmo. Muitos estão afundando, muitos naufragaram, como Paulo diz, naufragaram na fé, porque rejeitaram a fé e a boa consciência. Se você deixar de andar pela fé é andar olhando para Jesus, é andar em obediência à palavra de Deus. Ele falou para Josué: não te desvies nem para a direita, é em frente, você tem que ir em frente. Mas quando Pedro estava afundando, diz o texto, quando ele percebeu que ele estava afundando, ele clamou: Senhor, salva-me. Se você está afundando, não espere afundar não, peça ajuda. Peça ajuda antes de você o quê? Afundar. Peça ajuda a Deus. Ele não esperou se afogar não. Quando ele viu que ele estava afundando, ele logo clamou: Senhor, salva-me. E Jesus de pronto lhe estendeu a mão, lhe repreendeu, corrigiu. Jesus falou: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Você estava indo tão bem. Jesus falou para Pedro: poxa, você estava indo tão bem, você quase chegava aqui. Pô, você estava. Tem gente que estava indo tão bem. Tem obreiros que estavam indo tão bem, tem pastores que estavam indo tão bem, tem gente que estava indo tão bem na fé, ó, ela botava o pé, daí eu botava o chão, botava o pé, daí eu botava o chão, estava fazendo a diferença. Mas aí começou a olhar para onde não devia, na força do vento, o sopro, o diabo fica soprando dúvida, o diabo fica soprando maus pensamentos, o diabo fica soprando ideias de que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que não é possível. O diabo fica soprando. Se você tirar a atenção e dar ouvido ao vento, ao que o diabo está soprando, você vai afundar mesmo, você vai afundar. O diabo sopra no meu ouvido, sopra no teu, sopra no de todo mundo, sopra mau pensamento, ele sopra pensamentos sujos, sabia? Ele sopra pensamentos sujos, pensamentos imundos, pensamentos podres. Ele sopra dúvida, como eu já falei, ele sopra medo, ele sopra a ideia de desistir. Mas você tem que escolher olhar firmemente para Jesus, como o apóstolo Paulo disse, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas ainda há tempo de você ser salvo. Ainda há tempo de você ser salvo. Mesmo que você se sinta naufragando, fracassando, mesmo que você se veja fracassando, mesmo que você reconheça: não, eu fui fraca, eu fui fraco, mas ainda há salvação. É só você clamar a Deus. Jesus tomou ele pela mão, e eles foram os dois juntos andando sobre as águas. Pedro voltou para o barco, com Jesus andando o quê? Sobre as águas. Ele completou a carreira.
Se você está nessa condição porque você se colocou nela, peça a misericórdia de Deus, que Ele te tira dela. Ele te tira dela. Ele é tão misericordioso que Ele te tira dessa situação. Se você reconhecer como Jonas, e se você diz assim: pastor, mas minha consciência está limpa. Minha consciência está limpa. Nada me acusa. Já aconteceu comigo. Uma situação tão difícil. Eu estava com medo, eu achava que eu ia morrer. E a pergunta que fizeram para mim é isso: sua consciência tem alguma coisa que lhe acusa? Não, eu falei: não, minha consciência está limpa. Então, vamos pedir ajuda a quem? A Deus, vamos clamar a Deus. Sua consciência está limpa, então peça ajuda, que Deus vai lhe ajudar. Sua consciência está suja, peça misericórdia, que Deus vai ter misericórdia de você. Sua consciência está limpa, peça ajuda, que Deus vai lhe ajudar. Porque você nunca vai estar só. Jesus disse: nunca vos deixarei, nunca vos desampararei, estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos, até a salvação. E olha que coisa gloriosa, o final de tudo aquilo, versículo 33, vamos ler de novo para encerrar, 14:33. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e o que? E adoraram-no. Olha que legal. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. No final de tudo isso, você vai ter motivo para adorar a Deus. Você vai ter experiências gloriosas. As experiências vão lhe tornar mais experiente. E à medida que você se torna mais experiente, você teme menos, você confia mais. Pelas experiências que você já teve com Deus, você passa a ter mais confiança. A experiência lhe dá confiança. A experiência lhe dá confiança, e esperança, e paciência. E no final de tudo, você vai adorar a Deus. Adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Os olhos deles se abriram. O objetivo foi cumprido. A razão do porquê Jesus ter colocado eles naquela situação se concretizou. Eles entenderam quem era Jesus. Da primeira vez, quando Jesus estava com eles no barco, e Jesus foi na proa e mandou o vento e o mar se acalmar, está lá em Mateus 8:23, eles disseram: quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Quer dizer, eles ainda não estavam convictos de quem era Jesus. Eles ainda não tinham tido uma experiência tamanha, que não restasse mais dúvidas neles a respeito de quem era Jesus. Mas na segunda tempestade, eles disseram verdadeiramente, eles não perguntaram mais: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles o adoraram. E disseram verdadeiramente: esse aí é o Filho de Deus. Acabou. O objetivo foi cumprido. E se os objetivos de Deus forem cumpridos na sua vida, vale toda a tribulação que você passar. Se for para você nascer de Deus, se essa tempestade é o caminho que vai te levar ao novo nascimento, ao batismo com o Espírito Santo, à salvação, então o propósito está cumprido, está justificado. Está justificado. Se essa situação que você está passando é o que vai pavimentar, essa tribulação é o que vai pavimentar o caminho
que vai levar você até uma experiência real com Deus e a salvação, então está justificada a tribulação.